Eu queria meditar na palavra de Deus nesta hora, e eu queria meditar. Eu vou usar dois textos, porque os dois textos falam de um mesmo evento, mas são eventos que estão em momentos diferentes na vida de Jesus e na vida dos seus discípulos, e que são muito importantes, que são as pescarias. Nós temos duas pescarias. Quando fala de pescaria, eu fico assim, eu gosto de pescar, e assim, o meu coração fica animado. Pescaria. Passei minha vida toda pescando lá com meu sogro, lá em Angra dos Reis, né? E todos os anos, agora ele já está com 94 anos, não dá mais para ir, mas todo ano a gente ia para Angra dos Reis fazer uma pescaria. A gente já tinha até o aluguel de barco, tinha tudo formado lá para pescaria, que é bom pescar. E esses dois eventos são eventos importantes no ministério dos discípulos de Jesus, e tão importantes também para Jesus, porque nesses momentos, nessas duas pescarias, elas têm um sentido muito importante de marcar os corações destes homens. E eu queria pensar nessas duas pescarias. A primeira pescaria está narrada por Lucas, no capítulo 5, coloca aí capítulo 5, versículo 1 em diante. Nós vamos ler os dois textos para a gente entender melhor. Você que está em casa também pode acompanhar a leitura. Vamos lá. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco para a praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Isso aqui é uma pescaria, hein? Maravilhosa. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Deu para sentir que essa primeira pescaria acontece no momento em que Jesus faz a chamada dos seus discípulos. Isso, a morte de Jesus, 3 anos e meio antes, acontece esse evento, ok? Primeiro evento, essa experiência com Jesus, essa chamada de Jesus para os seus discípulos. O tempo passa, eles seguem o ministério de Jesus, veem as grandes realizações que Jesus fez, as palavras, e vai acontecendo durante todo esse ano, toda essa vida, esse ministério de Jesus, essa vida terrena de Jesus, que vai culminar com a sua morte, ok? Vai culminar com sua morte e com sua ressurreição. E aí, volta-se uma experiência idêntica. Vamos lá para João capítulo 21. João capítulo 21. João capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu. Por que ele apareceu? Porque agora não era mais o Jesus de carne e osso, era o Jesus ressurreto. Ok? Jesus ressurreto. E qual é a experiência que Jesus vai vivenciar com esses discípulos? Interessante isso. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar.
Disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco. Mas naquela noite, não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Isso quem perguntou foi Jesus. Ele disse: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam: que não. Ele disse, Jesus voltou a dizer: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isto, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se no mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a 90 metros, quer dizer, em águas rasas, 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Grandes peixes. Isso para um pescador é maravilhoso. A rede não se rompeu. Na primeira a rede estava quase se rompendo. Agora a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha a coragem de lhe perguntar: quem és tu? Ele estava assim, desconfiado. Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Façamos uma oração? Ó Deus, graças te damos, temos lido a tua palavra. Me coloco, Senhor, como instrumento do teu Santo Espírito para não só transmitir informações, mas a tua palavra que é viva e eficaz, que possa encontrar os corações aqui, Senhor amado, que possa edificar, possa libertar, possa consolar corações aqui nesta noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós narramos dois eventos, na verdade, duas pescarias. Uma acontece exatamente no início do ministério de Jesus. E a outra acontece após esse ministério terreno de Jesus, Jesus ressurreto. São dois momentos diferentes, mas que são extremamente marcantes para os seus discípulos. E que fecham essa vida terrena de Jesus, essa experiência dos discípulos com um Jesus humano. Veja, a partir da segunda experiência, não é mais o Jesus humano que está ali, mas é Jesus ressurreto. É o Deus vivo. É Deus que está ali com eles. Não que Deus não tivesse dado no primeiro, mas na sua manifestação maior. Jesus é Deus em todo o tempo da sua vida. Eu não estou dizendo que ele não era Deus lá. Era Deus o tempo todo. Mas aquele momento era um momento singular de um Jesus encarnado, limitado pela carne, pelo tempo, pelo espaço, por tudo. Agora é um Jesus que está acima de todos os limites terrenos. Espaço, tempo, todas as coisas que podem prender, que nos prendem a um ambiente. Jesus está ali. É tanto que termina o texto dizendo assim: essa é a terceira vez que ele aparece. E ele aparecia. O primeiro momento eles estavam reunidos num espaço fechado e Jesus entrou. Não havia limites. Ele não precisou bater na porta. Disse: olha, aqui sou Jesus, como Pedro bateu quando foi liberto da prisão. E que as pessoas que estavam orando, não sei se você se lembra do texto, lá em Atos, as pessoas que estavam orando ficaram abismadas. E alguém disse: não, é o fantasma de Pedro. Né? Mas era Pedro, mas estava encarnado ainda. Para entrar tem que bater na porta. Jesus não mais precisa disso. Ele tem acesso pleno em tudo e em todos. Você pode glorificar o nome do Senhor? Ele tem acesso em tudo e em todos. Aleluia.
Ou seja, ele não está mais limitado a essa terra, a esse ambiente terreno, mas agora ele é o dono do ambiente. Ele está sobre todas as coisas. E todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Inclusive, para entrar na minha vida de quem ele quer entrar e quem abriu o coração para ele entrar. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E assim eu fiquei pensando. Eu li esses dois acontecimentos e aquilo me chamou a atenção. Primeiro que eu gosto de pescaria. E assim, duas pescarias que começaram mal. As duas. Ninguém pegou nada na primeira e ninguém pegou nada na segunda. Mas a história mudou. A história mudou. E isso é muito importante. Às vezes a gente fica batendo cabeça na vida da gente. A gente fica batendo, lutando, tentando resolver, fazer aquilo. E a gente se esquece que Jesus está aqui conosco. E que basta que a gente diga assim: Senhor, estou aqui. Estou aqui para ti. E Jesus muda a história de todo mundo. Diga daqueles que querem ser mudados. De uma pescaria que estava derrotada, frustrada, fracassada, passa a ser por uma... Eu gosto como o escritor diz assim: e foi muito peixe. Olha, foi tanto peixe que a rede começou a se romper. E não tinha como trazer o peixe. Chama outro barquinho para levar o peixe. Deus é assim na vida da gente, irmãos. Quando Deus abençoa, é bênção na vida da gente. E eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando disso, estou falando de bênção espiritual, de intimidade com Deus, da presença de Jesus na minha vida e na sua vida. Aleluia. Jesus vem com plenitude. Eu estou fazendo agora propaganda do nosso núcleo Plenitude. Mas Jesus vem com plenitude no nosso coração. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. É isso. E como é que Jesus vem com plenitude? Quando nós queremos que Ele venha com plenitude na nossa vida. Ele vem com plenitude. Ele vem. E agora nesse momento Ele vem de forma... embora a experiência seja a mesma. Nós estamos falando de uma pescaria que tem vários fatores que são coincidentes. As pessoas são as mesmas. É o mesmo Jesus. Tem barco, tem água. É o mesmo mar. É o mesmo mar. Mas, embora seja a mesma experiência, tem conotações totalmente diferentes para aqueles discípulos. E a primeira lição que eu vejo aqui, que Jesus está tentando transmitir aos seus discípulos, é dizer assim: olha, Pedro, Tiago, João, eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo que há 3 anos e meio atrás dei o sucesso para vocês daquela pescaria. Pelos teólogos, a primeira pescaria é conhecida como a pescaria maravilhosa. A segunda pescaria, eles colocaram o nome de pescaria milagrosa. Eu sou o mesmo que estive lá e que falei com vocês e disse o que tinha que ser feito. E vocês fizeram. E vocês tiveram muitos peixes. Agora eu sou o mesmo aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente, muitas vezes, esses discípulos estavam vivendo naquele momento sob um forte impacto emocional. Imagina. Eles investiram tudo. Eles seguiram a Jesus. Eles entenderam a mensagem. Eles estavam ali na expectativa. E agora Jesus morreu. Mas ressuscitou. Mas ainda há dúvidas. Ainda estão atônitos. Ainda estão impressionados com os acontecimentos. É tanto que eles ficaram assim com medo de perguntar: quem é, Senhor? Eles ainda estavam pisando em ovos ali, tateando as coisas. E Jesus diz assim: eu estou
dizendo que eu sou o mesmo, porque vocês já tiveram uma experiência comigo nesta área, neste momento, e agora vocês estão tendo a mesma experiência comigo ressurreto. Eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo, não sou um fantasma. Eu não sou uma alma penada. Eu sou Jesus. E isso é muito importante para a vida da gente, que traz uma lição. Jesus é sempre o mesmo, ontem, hoje, e sempre será Jesus. Aleluia. E sabe, irmãos, quando nós vivemos, quando você vive o mesmo momento, né? Quando você vive o mesmo momento que você viveu antes, seja ele ruim ou bom, lhe suscita experiências ou sentimentos ou emoções muito fortes. Muitas vezes, quando você vai tratar com uma pessoa, você já deve ter visto, e até em filmes, a pessoa volta àquele lugar onde estava para ressignificar alguma coisa que está tendo efeito na sua vida durante ali, ela volta para aquele lugar. Muitas vezes, quando a gente perde um ente querido, que a gente chega num restaurante e se puxa, meu coração, né, um homem ou uma mulher, perdeu o ente querido, uma esposa, um filho, e vai vivenciar. Quando chega naquele lugar, diz, eu estou sentindo muito forte aqui, é o mesmo ambiente, mas as emoções borbulham dentro da pessoa. Eu me lembro que quando nós estávamos na pandemia e a gente estava todo mundo inseguro, não é verdade? Todo mundo não sabia o que fazer, todo mundo trancado dentro de casa. E eu assim, para mim foi extremamente frustrante, porque a pandemia começou exatamente no sábado que antecedia o concílio, que a gente ia fazer no outro sábado. Estava tudo preparado, tudo pronto. Pessoal todo pronto, convidados, tudo pronto. No próximo, os meus convidados estariam, com certeza os seus convidados também. Estava tudo pronto e nós fomos frustrados. Como numa pescaria, nós fomos frustrados. Não é verdade? Fomos frustrados com aquela pandemia e mais a insegurança no nosso coração. A gente não sabia o que fazer, tinha medo. Quando eu penso que eu chegava em casa, lavava com álcool até maçã, passava álcool na maçã. Tal era o frisson. Tudo lavado. O meu carro é de couro, assim, a direção é revista de couro, tem uns couro, está tudo amarelado, porque eu jogava álcool em tudo que era lugar dentro do carro, irmão. Então era o frisson, a paranoia. Mas o meu consolo é que não era só eu que era assim. Todo mundo era. Sim ou não? Né? E aquilo, a gente fez a pandemia e foi passando, veio o mês de abril, terminou março, né? Abril, maio, junho, julho. Aí meu coração já estava palpitando, assim, querendo explodir. Eu disse, reuni, falando, né, pelo telefone, eu disse, vamos fazer um concílio, vamos ter que fazer um concílio. E aí a gente programou de fazer o concílio com o pessoal, não sei se o pessoal se lembra, com o pessoal lá do Serap. Disse, não, os caras estão todos confinados lá, a gente dá ivermectina a todo mundo e a gente faz o concílio. Aí preparamos o concílio. E eu me lembro que eu fui lá na chácara do Davi, com o João, para a gente dar uma olhada, todo mascarado. Nós compramos tela, irmão, nós compramos para todo mundo tela. O João, nós compramos umas telas para todo mundo. Além da máscara, tinha uma tela aqui naquela casa, para fazer o concílio. Mas sabe o que eu quero chamar a atenção? É que quando eu cheguei lá, na chácara, você não sabe como aquilo me impactou emocionalmente. Quando eu vi o ambiente, quando eu revivi, parece que eu estava dentro do concílio. Eu entrava na sala e via aquelas pessoas ali. Quem faz o concílio sabe, via aquelas pessoas, via o louvor, via isso aqui. Aí entrei no refeitório, a minha imaginação foi longe. Eu olhava assim, aí via os grupos aqui, aquele negócio, aquela organização, e aquilo palpitando no meu coração. Porque essas
vivências, quando são repetidas, nos trazem muita emocionalidade, muita emoção forte no nosso coração, irmãos. E eu acho que Jesus está trabalhando com eles aqui. Jesus disse, olha, no começo foi uma pescaria, e aqui é outra pescaria. Então o que eu quero dizer para vocês, eu continuo sendo o mesmo. Eu não mudei. Porque agora eu ressuscitei, eu sou poderoso, eu amo vocês do mesmo jeito. Eu acolho vocês do mesmo jeito. Eu me entrego a vocês do mesmo jeito. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Essa é a primeira lição para aqueles discípulos. Ele é o mesmo. Podemos confiar nele. Sabe? Às vezes, não sei se você já teve situação como essa. Você tem um amigo que está na sua luta, vive ali com você, está do lado. Aí esse amigo começa a galgar postos econômicos, sociais mais altos. E daqui a pouco, ele começa a olhar para você com o olhar atravessado. Olha, você sente assim, você não faz mais parte do meu métier, do meu grupo social. Você já passou por isso? A pessoa se sente mais alta, mais importante. Ou quando ocupa uma posição e assim, se deixa levar pelaquela posição. O que Jesus está dizendo para eles é isso, irmãos. Eu ressuscitei, eu sou Deus, mas eu continuo o mesmo. E isso é uma lição muito forte para mim e para você. No dia que você teve a experiência da pescaria com Jesus na sua vida, que foi o momento que você se encontrou com Ele, que você deu a sua vida para Ele, aquela experiência maravilhosa que você teve com Ele, Ele está dizendo para você, eu continuo o mesmo na sua vida. Mas sabe de uma coisa? E por que minha vida está desse jeito? Não é porque Jesus mudou, é porque você mudou. Não é Jesus que muda. Somos nós que mudamos. A nossa relação com Jesus muda porque nós mudamos a relação com Ele. Ele nunca muda o relacionamento conosco. Aquele que vier a mim, de maneira lançarei fora. Oh, aleluia. Isso é importante que seja no seu coração, porque muitas vezes o diabo coloca. Às vezes, quando acontece, por exemplo, um amigo, uma pessoa que tem essa ascensão, uma coisa e tal, alguém chega para você e diz, cara, deixa esse cara, ele cresceu demais, ele está te menosprezando, ele não quer mais saber de você, por que você fica seguindo esse cara? Não é? A gente, às vezes, tem essa experiência na vida, mas Jesus não, irmãos. Jesus está dizendo para os discípulos, eu continuo o mesmo, pode confiar em mim, eu estou aqui para estar com vocês, eu amo vocês. A última palavra que Jesus falou lá para os discípulos, naquela ceia, foi assim, a Bíblia diz assim, tendo Jesus amado até o fim. O fim de quê? Desse ciclo da vida de Jesus, dessa vida terrena. Mas agora Jesus vem com amor mais forte, porque agora é o amor Deus puro na vida da gente, porque Ele não só é o amor que derrama, mas Ele está em nós. E a experiência dos discípulos com o amor de Jesus, de Deus, era uma relação limitada pelas condições materiais. Mas agora não há mais condições materiais. Jesus, nessa nova dimensão, ele pode amar e está em nós, irmãos. E nós podemos experimentar o amor dele de forma profunda. Profunda. Então a primeira lição que eu vejo aqui é que Jesus não mudou. E eu quero dizer para você que Jesus não mudou na sua vida. Jesus não mudou. Ele continua te amando. Não importa onde você esteja. Não importa o que você faça. Quem pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A única pessoa que pode se afastar deste amor é você mesmo. É uma escolha sua. É você dizer, não quero, resisto, não quero. Mas Ele assim, Ele continua amando você. Não tem jeito. Jesus está sempre mandando mensagem
de amor para a sua vida. Você precisa entender essas mensagens de amor. Jesus não está mandando mensagem de lhe julgar, de lhe condenar. É mensagem de amor que Ele manda para você todo santo dia. Mas pastor, onde está essa mensagem de amor? A maior mensagem de amor é que você está aqui, está vivo. Ele que te sustenta, Ele que te guarda, Ele que te protege, Ele que te dá luz, te dá respiração, ar, te dá tantas coisas. Isso do ponto de vista geral, mas olha para a sua vida e vê quantas vezes Deus tem te abençoado e quantas vezes Deus tem te guardado, te protegido, te sustentado. É porque muitas vezes o nosso coração é extremamente ingrato em relação àquilo que Deus está fazendo na vida da gente. E não somente a gente, às vezes até eu, como pastor, eu penso que sou eu mesmo, mas não é. As misericórdias de Deus se renovam a cada dia você acorda, você recebe um banho de misericórdia de Deus na sua vida. E Ele diz assim, não, eu só vou dar aos meus discípulos que são mais chegados a mim, porque eu sou assim, as pessoas, nós somos assim, as pessoas que temos afinidade, as pessoas que não, mas até os inimigos, Deus dá misericórdia. E Jesus dá misericórdia até para os inimigos, para dizer assim, eu quero salvar você, eu quero você comigo. Ele não rejeita. Aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Não importa, é o Zaqueu, venha. É uma adulta, venha. É um pecador, venha. Venha. Por os religiosos não, de forma alguma. Quem é você? Você tem que mudar aí para vir aqui. Jesus, não, vem, pode vir. Quem vem a Jesus do jeito que está, sai diferente do jeito que está. É um Zaqueu. A segunda lição que eu vejo esses eventos, nessa experiência com o discípulo, é que Jesus está dizendo, olha, a chamada continua a mesma. Lembra lá na primeira pescaria, o que é que Jesus disse? Qual foi a chamada? Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E qual é a experiência maior aqui? A experiência maior é assim, frustração na pescaria, não teve peixe, não teve nada. E aí o que acontece? Lance a rede. É a mesma palavra. Só que agora há uma diferença geográfica, porque na primeira vez Jesus está dentro do barco. Olha como isso é simbólico. Jesus está ali fisicamente dentro do barco. Na segunda vez, ele está na praia. Mas a ordem é a mesma. Lancem a rede. Lancem a rede. Jesus está nos chamando para aquilo que é a nossa missão. Queridos, nós estamos trabalhando no nosso núcleo de convivência. Nós trabalhamos durante praticamente até agora, né, desde janeiro até agora, nós estamos vendo as culturas. E agora, neste momento, nós estamos culminando esse ciclo de lições com a cultura do evangelismo. E que nós casamos a cultura do evangelismo com a última lição, agora com a cultura da inovação. Mas a cultura do evangelismo é a missão da igreja e continua sendo. Jesus está dizendo, olha, eu tive uma experiência maravilhosa com vocês, nós estivemos participando da ceia, eu fiz uma ação sacerdotal, eu disse o que queria fazer, eu lavei os pés de vocês, toda essa experiência. Mas não esqueçam, você tem uma missão. Qual é a missão de vocês? Vocês têm uma chamada. Qual é a chamada de vocês? Lancem a rede. A chamada é essa. Lancem a rede. Muitas vezes nós queremos um Jesus somente para aqui dentro do templo, para a nossa vida aqui. Um Jesus que esteja aqui administrando conosco. Mas Jesus está dizendo, lance a rede. O propósito da igreja é lançar a rede. Deus quer que todos os homens sejam alcançados pela palavra, pela salvação. Veja lá o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Por favor, coloque aí. 1 Timóteo 3, versículo 2, 3 e 4. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador. Portanto, não, está 2. É 1 Timóteo 2, 3 e 4. 2.
1 Timóteo 2, em favor dos... Vamos lá. Isso é bom e agrada a Deus nosso Salvador. Vamos lá. Cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. De quem é esse desejo? De quem é esse desejo, irmãos? É de Deus. Esse é o desejo de Deus. E esse deve ser o desejo da igreja. Porque se nós somos o corpo de Cristo, o desejo está na mente, está na cabeça. O seu dedo não levanta hoje e diz assim: hoje eu estou desejando não ir ao trabalho. O seu dedo faz isso? Faz isso? A sua perna diz: hoje eu quero ficar deitado. Fala para você. Isso não acontece, irmãos. Acontece aqui dentro, a sua. E quem é a cabeça da igreja? É Jesus. Qual é o desejo da igreja? O corpo. Tem que ser a mesma, tem que ser coerente com o desejo da cabeça. Olha. Já pensou se a cabeça disser: hoje eu tenho que trabalhar, mas o corpo diz assim: não vou não. E a cabeça: vou não. Vai, vou não. Não existe. Isso é conectividade, é estar simbioticamente ligado. Jesus e a igreja e Jesus. E essa figura do corpo é extremamente importante. Então o que eu quero dizer para vocês, irmãos, nós precisamos entrar nesse lança-rede. Nós estamos trabalhando com o núcleo, foi gozado. Nós estamos trabalhando com o núcleo, baseado naquele filme Procurando Nemo, né? Que o Nemo acaba num aquário, coisa e tal, e precisa sair do aquário para poder ir procurar, etc., fazer uma historinha aí. E aí nós baseamos a operação nos nossos núcleos de evangelismo saindo do aquário. Aí uma pessoa disse: pastor, esse negócio de saindo do aquário não é bom não. Saindo do aquário não é bom. Aí eu fiquei pensando: saindo do aquário. Aí não, a pessoa pensa: saindo do armário, saindo do aquário, saindo do armário. Aí eu digo, aí ficou, no primeiro momento foi aquele impacto. Eu disse depois: deixa saindo do aquário. Porque quando a gente diz saindo do aquário, o pessoal vai dizer: o que é isso mesmo, hein? Aí a gente explica o que é saindo do aquário. Se a gente sair em qualquer outro lugar, ninguém ia saber nada. Não é? Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que a gente está nesse momento da igreja de evangelizar nos núcleos. Não é isso, pastor Ismael? E isso Jesus está dizendo, o Espírito Santo está dizendo. Atenção, dirigentes. O Espírito está dizendo para nós: lancem a rede. Lancem a rede. Cumpram. Jesus está dizendo na primeira: lance a rede, eu farei de vocês pescadores de homens. E no último evento de Jesus, ao ar livre com os seus... Foi o último evento de Jesus ao ar livre. Assim, em termos de experiências terrenas. Jesus fala a mesma coisa na pescaria: lancem a rede. O que é que Jesus está dizendo aqui? A chamada que eu fiz há 3 anos e meio atrás, ela continua sendo válida agora. Não só para vocês, mas para todos esses a que vierem após. O papel da igreja. A dúvida que aqueles discípulos é o embrião da igreja? A dúvida disso? Quem é a igreja inicialmente? São eles. É a igreja, são eles. Eles fazem essa metamorfose de sair do judaísmo e tornar a igreja. E eles têm essa mensagem. É por isso que eles são apóstolos. É por isso que nós cremos que não existe apóstolos depois dos apóstolos do primeiro século. Porque eles receberam a mensagem para a igreja. Então, esses apóstolos que se nomeiam apóstolo, não tem nada a ver com apóstolo, irmão. Porque apóstolos são aqueles que foram do primeiro século, que tiveram a experiência com Jesus e que transmitem essa mensagem de Jesus ali, recebida pessoalmente dele. E qual é a mensagem? Lance a rede. Lance a rede. E nós precisamos fazer isso, irmãos. Nós precisamos. Já sabemos que essa é a vontade de Deus.
Todo mundo diz assim, meu desejo é fazer a vontade de Deus. Então comece. Estou te dizendo hoje a vontade de Deus. Estou te colocando no coração. A vontade de Deus não é que a gente viva aqui, maravilhosamente bem, extraordinariamente bem. Aqui dentro da igreja é só louvor, só adoração, só isso. Aliás, quando a igreja vivenciou isso, não sei se você leu lá no livro de Atos. Depois que Paulo aparece lá em Jerusalém, a Bíblia diz que Paulo é mandado para Tarso, né? Devolvem Paulo para Tarso. E aí a Bíblia diz assim, a igreja estava em paz. Meu Deus. Aí eles disseram, nós chegamos no céu. Estamos em paz. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz, e Deus mandou uma perseguição para a igreja. Saiam da zona de conforto. Igreja, Deus estava dizendo, igreja de Jerusalém, sai da zona de conforto. Sai. E o que aconteceu, irmãos? Olha para a Bíblia. O que aconteceu? Foi espalhado. A igreja foi espalhada. E foi como um tsunami espiritual. Levando a palavra de Deus. Chegou lá em Antioquia, uma cidade grega. E ali foi fundada a primeira igreja que não tem raízes judaicas. Não tem raízes em Jerusalém. A primeira igreja gentílica. E sabe o que aconteceu com aquela igreja gentílica? Barnabé foi lá, olhou lá em Antioquia e disse, puxa, a graça de Deus está nesse lugar, porque eu estou vendo coisas maravilhosas. Eu pensei que esse evangelho, que esse Jesus, era apenas para nós ali em Israel, para Jerusalém. Mas eu estou vendo que é para todos, olha, cumprindo o desejo de Deus. A salvação para todos os homens. E ele olhou, ele disse, o que é que Barnabé vê? Barnabé diz assim, ele escreve lá, Barnabé, o Lucas escreve, Barnabé viu a graça de Deus. No meio dos gentios. E o que é que Barnabé faz? Junta o povo, vamos lá, vamos cuidar do povo. Aí Barnabé começou a olhar e dizer assim, poxa, eu não estou dando conta. Porque na obra de Deus ninguém faz coisa sozinho, irmãos. Ninguém faz nada sozinho. Não tem voo solo. Não tem produção independente. Eu sou o cara. Não tem. Eu dou graças a Deus aqui pelos pastores, pelas pastoras, por você, pela vida de cada um aqui, porque eu não faço nada sozinho. Eu dependo de vocês, porque eu sou o corpo de Cristo. E vocês também são o corpo de Cristo. E o Barnabé olhou assim e disse, não vou dar conta disso aqui. Não dá para eu dar conta. O que é que eu vou fazer? Paulo está lá em Tarso. Era longe Tarso. Antioquia e Tarso era longe, muito longe. Tinha que pegar um navio e ir para lá. E ele sai de Tarso. Sai lá de Antioquia. Tá? Tinham duas Antioquias. Essa é a Antioquia grega. Tinha uma Antioquia de Pisídia, que era outra cidade. É outra cidade totalmente diferente. Ele sai lá de Antioquia. Vai para Tarso. Diz, Paulo, aconteceu alguma coisa extraordinária lá em Antioquia. E eu estou precisando de você. Paulo disse, talvez o Paulo lá, assim, já renegado, né? Porque ele tentou chegar em Jerusalém, não foi bem recebido, acabou dando uma confusão, mandaram ele para Tarso. Ele talvez dizendo assim, como você talvez esteja dizendo aí, poxa, meu ministério nunca vai acontecer, eu não sei qual é a vontade de Deus. Talvez você esteja com esse pensamento aí. Mas sabe que Deus vai te chamar e vai te colocar na posição, se você estiver atento. Aí Paulo disse, não quero mais saber desse negócio de crente não. Eu não quero mais saber esse negócio de me envolver com isso não. Não deu certo a primeira vez, eu tentei, não deu certo. Eu tive que fugir. Descer num cesto. As pessoas queriam me matar. Não vai dar mais certo. Eu estou fora. Mas Paulo não fez isso. Paulo voltou com Barnabé para Antioquia. E a Bíblia diz que 3 anos e pouco, eles dia e noite ensinavam aquele povo. Sabe o que aconteceu? Aquele povo foi recebendo esse evangelho, essa palavra viva, essa coisa no coração de cada um deles. Eles foram se incendiando na alma, no espírito, no coração. E foi pegando fogo. O Espírito Santo olhou para a igreja e disse, está
Está na hora. O coração deles está pronto para lançar a rede. E o Espírito disse assim: aparta Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho agora. E pegaram o melhor da igreja. Quem era o melhor da igreja? Paulo e Barnabé. E disse: agora vocês vão pelo mundo, levando o evangelho. E assim começou a história da igreja em todo o mundo, irmãos. Foi assim que começou. A primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. E levaram Marcos também. Mas onde começa, irmãos? Começa no nosso coração. Deixa o seu coração incendiar por Jesus. Deixa pegar fogo na sua vida, por Jesus. Se você cada vez que Jesus quer acender na sua vida, cada vez que Jesus quer evoluir na sua vida, você pega um balde de água fria e joga em você mesmo no seu coração. Não, não, não. Jovem, deixa Jesus queimar o teu coração. É assim que acontece, porque quando queima o coração, não tem adolescente, não tem jovem, não tem adulto, não tem pastor, não tem pastora, não tem clero, não tem nada. É o fogo do Espírito Santo na vida da igreja, irmãos. Mas enquanto a gente for essa lenha verde, qual é o problema da lenha verde, irmãos? Qual é o problema da lenha verde? Toca fogo na lenha verde, o que é que acontece? Só fumaça. É só fumaça. Mas no momento que sua lenha, seu coração, sua vida estiver pronta, trabalhada, e eu acho que Deus está fazendo isso conosco. Eu tenho certeza absoluta que Deus está fazendo isso conosco. Nós passamos agora sábado de manhã a diretoria reunida. E a gente só tratou da coisa do reino. Eu achei maravilhoso. Que eu nem levei o João. Para a gente não falar de dinheiro, para a gente não falar, tem que comprar isso, tem que fazer aquilo. Foi verdade, não foi? Está aqui, Devaldo, está aqui, Ismael, Isaías. Nós não falamos de dinheiro. Não, a gente assistiu um curso, fez um curso lá, online, aleluia, por online. Fizemos curso, passamos a manhã, começamos, tomamos um café às 7h30 da manhã, terminamos meio-dia, não foi isso? Meio-dia, e só terminou porque eu disse assim: pessoal, eu tenho que comemorar o Dia das Mães com a minha família, eu vou ter que ir embora. Mas com certeza, o meu coração estava ardendo, o coração de Ismael, o coração de Isaías, o Devaldo estava ardendo, o pastor Oswaldo. A gente estava ardendo, irmãos, a gente precisa entrar nessa fogueira de Deus. Não fica de fora, não seja lenha seca, não seja lenha verde. Se ofereça como um sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, como lenha seca que pega fogo. Oh, aleluia! Lenha verde só pensa nos seus problemas, lenha verde só pensa nos seus projetos, lenha verde só pensa nas suas realizações, só pensa nas coisas aqui da terrena, só pensa em crescer. Lenha seca, irmãos, já não serve, tem que queimar mesmo. Onde coisa é para queimar? Ninguém vai construir uma casa com lenha seca. A única coisa que serve é para pegar fogo. Está vendo como eu estou usando a metáfora da lenha seca boa agora? Então deixa o Espírito Santo tocar fogo na sua vida. Seja uma lenha seca diante do Senhor. Porque Jesus quer isso, irmãos. A missão continua a mesma. Lancem a rede. Pastor, eu não sei fazer nada. Seja lenha, você não tem que se preocupar em saber fazer alguma coisa. Seja apenas lenha seca para o Espírito Santo tocar fogo na sua vida. O querer, a Bíblia diz, o querer e o efetuar é dele. E aí a gente entra no terceiro ponto que a gente precisa fechar para fechar aqui. O terceiro ponto, a lição, veja bem, a lição é que quem dá a missão garante a sua vida. Está no controle de todas as coisas. Nós estamos falando com homens expert em pescaria. Não era o pastor Botelho que vai pescar de hobby. Mas nós estamos falando de homens que deram a sua vida, era a profissão de
Pedro, João e Tiago eram sócios. Quem sabe? Peixaria, Pedro, Tiago e João. Hein? CNPJ, não sei o quê. Eles dependiam disso. Não era para comer, não era para vender o peixe. Eram pescadores. O pescador profissional, ele não vai pescar para comer, não é para consumo interno, não. Ele vai para vender, produzir, para gerar dinheiro, para comprar a sua casa, para sustentar a sua família. Isso é a profissão deles. Sim ou não? Eram esses homens. Esses homens entendiam. Olha, eu não sou muito entendido de pescaria assim como eles eram, profissionais. Mas eu entendo. Eu sei que para chegar, não é olhando para o mar, é grande o mar, né? Você não vai olhar para o mar e vai dizer, em qualquer lugar tem peixe. Não tem. Você tem que saber onde tem peixe. Por exemplo, lá em Angra dos Reis a gente sabia, eu e meu sogro, a gente sabia todos os pontos de peixe. A gente chamava de onde tinha pedra. Porque pedra submersa, né? Que você não vê. Então a gente ia para a pescaria, aí a gente tem lá, quem conhece Angra dos Reis, é muito acidentado, né? Morro, elevações aqui. A gente marcava uma direção aqui, ó, o barco aqui, essa posição, aquela posição, dá uma linha aqui, outra linha aqui está o pesqueiro. Joga o ferro, jogava o ferro. Quando o ferro batia assim, fazia tum, é pedra. Quando fazia, é areia. Peixe bom está na pedra. Garopa, chova, badejo, só peixe de primeira está na pedra, irmãos. Peixe de meia água, espada, está na meia água, carapau. Aí você já sabe, olha como eu sou entendido da coisa. Ismael disse que eu era entendido de azeite, agora está de pescaria também, Ismael. Eu fui dar umas aulas sobre azeite para o Ismael. Aí ele disse, tu é entendido de azeite? Eu disse, claro. Eu entendo do Espírito Santo. Aí, esses homens sabiam, irmãos. Eles sabiam que tinha que ir para águas profundas. Você quer pegar peixe? Peixes mais, sim, né? Não é no raso, irmão. É na água profunda. Ninguém vai ficar pescando ali na beira da praia, vai pegar um peixinho aqui, que é pequeno. Se quando vem um grande é porque está totalmente assim, foi Deus que abençoou mesmo. Mas se você quer pegar peixe grande, você tem que entrar na água e mais água profunda. Porque peixe, ele vive em água profunda, os melhores peixes. E é isso. E eles sabiam disso. E eles foram para a água profunda na primeira vez. Eles foram e não pegaram nada. E o que é que Jesus manda fazer? Porque eles não iam pescar ali a 90 metros, aqui, ali. Não vai pescar. Eles foram em água profunda. E foram lá e não pegaram nada. E voltaram. Frustrados, chateados. Como todo bom pescador volta de uma pescaria frustrada. A gente fica chateado. É muito trabalho, irmão. Vocês não sabem como é trabalho. Eu me lembro que a primeira vez que eu mais sofri numa pescaria foi no mês de junho. Isso foi alguns anos atrás. Alguns bons anos atrás. Eu e o meu sogro, era o barco dele era um motor a gasolina. E imagina aquele cheiro de gasolina dentro do barco. E ele tinha uma garrafa de café que ele levava, meu Deus do céu. Café passava 4 horas naquela garrafa. Quando ele abria assim, exalava aquele cheiro de café. Velho, sabe? Aí o cheiro da gasolina. Mais o cheiro da sardinha, que já estava apodrecendo, que era a isca para pescar, juntava aquele troço aí. Aquilo dava uma mareada, mas era uma mareada bonita. Mas, quando a gente pescava, quando a gente pegava um xerelete, quando a gente pegava uma enxova, quantas enxovas a gente pegava? Quando a gente pegava uma bicuda, que eram peixes bons, aquilo ali não tem sentido. Você voltava alegre. Eu já voltava, olha só, a Ana está aqui, é testemunha. Na história de pescaria, não, irmão. Pescador não, tá? Eu já voltava dentro do barco, tratando dos peixes. A gente chegava, eram 10 horas da noite, a gente botava o barco, ia para a casa do meu sogro, lá ele não me deixava, a pescaria não me deixava namorar. Era concorrente da Ana. Porque toda sexta-feira eu ia pescar.
Eu vinha da escola naval e ia pescar. E aí eu fazia um peixe na água grande. Qualquer dia eu vou fazer um peixe na água grande para todos vocês, para vocês sentirem como pastor é bom. Agora, só. Mas claro que eu vou pedir uma contribuição de cada um de vocês. Vamos lá. Núcleo de pastores. Digam aqui, caldo de peixe feito pelo pastor Botelho, é bom ou não é? Já 2 vezes fiz caldo de peixe aqui para... Não. Ah, Jesus. Ore por mim, irmãos, ore por mim. Deus sempre vai realizar os nossos sonhos. Vai, ore por mim. Mas olha só o que acontece. Voltando aqui, olha aqui. Voltando. Eles voltaram. E o que Jesus disse para eles? Vocês tentaram. Vocês quiseram fazer. Mas agora, é tanto que Pedro reconhece. Pedro diz assim, olha, nós passamos a noite toda e não pegamos nada, mas segundo a tua palavra nós vamos cumprir. Não foi isso que Pedro falou? Segundo o teu mandato nós vamos fazer. Nós vamos para lá. E eles foram. E o que aconteceu, irmãos? Uma pescaria maravilhosa. As redes começaram a se arrebentar. Entenderam, irmãos? Então a terceira coisa, na segunda pescaria a mesma coisa. Já aprenderam, assim, Jesus vai mandar a gente para águas profundas. Eles viram a mesma cena. O que é que eles vão pensar? O que a gente vai pensar? A gente vai pensar que Jesus diz assim, olha, pega o barco e vai para águas profundas novamente, que vocês vão ser abençoados, não é isso? Aí Jesus surpreende eles. Jesus disse, não, aí mesmo, onde vocês estão, 90 metros da praia, jogam a rede para o lado direito. Aí jogaram a rede. E aí, a pescaria do mesmo jeito. 153 grandes peixes. Eu fico imaginando, 153. Que bênção. O que é que está a lição aqui? É que esse lançar rede não é lançar rede segundo a nossa vontade, o nosso querer, da forma que nós pensamos, segundo os nossos planos, segundo os nossos objetivos, não é na nossa experiência. Não. É sob o comando, sob a ordem dele. E aprenda isso, que o lançar a rede não é somente no evangelismo, mas em tudo que você lançar a sua rede, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida relacional. Onde você lançar a rede, não lance segundo os seus pensamentos, segundo as suas experiências, mas lance segundo a palavra de Deus, que você vai ter vitória. Não é só no evangelismo. Nós precisamos aprender a lançar rede na nossa vida, segundo a palavra de Deus. Jovem, entende isso. Pense nisso. Quantas coisas vocês querem construir? Os jovens têm sonhos. Quantas coisas querem construir? Lance a rede na palavra de Deus. Sobre o que Jesus está dizendo. Porque, e nós que somos mais experientes, quantas vezes nós erramos na vida? Quantas vezes eu errei na minha vida, pensando que eu estava lançando a rede, em nome de Jesus, mas eu estava lançando no meu nome. Eu estava fazendo do meu jeito, do jeito que ele queria. Eu aprendi. Hoje eu estou calejado. E o tempo todo aqui, negócio, então eu estou dizendo para Jesus, a igreja vai lançar a rede, Jesus, a igreja tem que lançar, mas nós não queremos lançar segundo os nossos projetos, nós não queremos lançar segundo a nossa força, nós não queremos lançar segundo aquilo que pensamos, nós queremos lançar a rede segundo o Teu Espírito Santo, Senhor. É assim. E é assim que a gente tem que fazer, irmãos. Nós vamos começar o trabalho evangelístico. Núcleos, nós precisamos orar. Nós precisamos depender de Jesus. Nós precisamos acreditar em Jesus. Ele é o mesmo. É o que estava na pescaria, lá na primeira pescaria, na segunda pescaria, e vai estar conosco na nossa pescaria aqui também, em nome de Jesus.